Muriqui é um distrito do município de Mangaratiba, situado na região turística da Costa Verde, ao sul do estado do Rio de Janeiro. No passado, o município serviu de porto de chegada para os africanos escravizados que, dali, eram levados para a serra para trabalhar nas fazendas do Vale do Café. Com a abolição da escravatura, o município caiu em declínio econômico, até que, com a construção da Estrada Rio Santos nos anos 70, voltou a ter seu solo urbano valorizado, especialmente para atividades turísticas de veraneio. Possuindo uma bela combinação de praia e Mata Atlântica, Muriqui tem um movimento turístico intenso no verão, além de margear um importante trecho da BR-101, o que faz com que haja tráfego constante dos veículos que vão e voltam do Rio de Janeiro em direção à Angra dos Reis. E é exatamente neste trecho da estrada que se pode observar as dezenas de barracas de comerciantes locais, oferecendo o produto mais característico do distrito, a cocada de Muriqui. Me parece interessante olhar para esse caso dos valores atribuídos a esse doce. O que significa para aquele grupo que tá lá, que a gente está vendo que não produz mais o coco, que o coco vem de outro lugar. O que significa? Quais os valores, os sentidos, os significados atribuídos a esse doce? Por que ele acabou se tornando algo que é conhecido, que tem esse valor para quem visita a região? Até porque a gente percebe ali uma relação com o turismo, porque a região de Mangaratiba, ele é um município que ele tem um fluxo de visitantes, vamos dizer assim, de veraneio, aquele visitante de final de semana, aquele visitante da segunda residência que tem casa de praia lá, e que esses visitantes, eles carregam a cocada como souvenir. Nos inúmeros engarrafamentos que tem naquela região, ali essa cocada aparece, ela é quase que algo obrigatório para levar para casa. E quando não é para levar para casa, é para, entre aspas, matar o tempo enquanto o engarrafamento se dissolve. A tradição daqui é a cocada de Muriqui. O especial dela é que ela é coco e leite condensado. Deu briga, deu. Eu conheci ele quando ele veio de São Paulo para cá com a família. Ele, a esposa, a mãe e os 2 filhos. E começou a fazer essa cocada. Chamou a gente para ajudar a trabalhar, mas não podia ficar dentro da casa. Só ficava quebrando os cocos, cascando e ralando. Para não aprender o macete, o ponto da cocada, né? Esse negócio. E realmente era quem sabia dar ponto, que leite condensado no fogo você não pode deixar sem mexer, se não tiver um braço forte naqueles tachos, que não fazia tacho. Ele trazia os tachos do Espírito Santo. E fogão industrial, né? Aquele fogo forte. Então, se não mexesse no remo, mexia com o remo. Aí, como ele precisou de tanta gente que estava vendendo demais, ele me botou para dentro para ajudar a própria família dele, a mulher e a mãe. E os 2 filhos dele. Aí eu já não passei a mais vender e nem carregar as cocadas. Eu só ficava lá dentro fazendo, dando ponto nas cocadas e fazendo. Ele precisou de mais gente. Aí eu arrumei uns colegas para cá. Aí desses colegas que eu arrumei, que nós fomos criados como irmão aqui, botou ele lá dentro. Aí ele precisou mais dentro para ensinar a dar ponta. Aí nesses precisou, eu fui com mais 2 colegas meus. Aí foi os 2 colegas meus, traiu ele. Prendeu fazer, meteu o pé e começou a fazer concorrência com ele. Aí nessa briga, eles ficou discutindo, eles foram embora para Cabo Frio. Mas isso já estava já uns 10 anos já trabalhando aqui. E o meu tio, que tinha o primeiro armazém aqui, que puxava coco para ele, quando ele saiu daqui, acho que já estava devendo mais de 100 sacos de coco, porque pegava assim, pagar. Aí o que meu tio foi? Pegou as coisas da cocada e trouxe para cá e começou a vender no lugar dele, do seu Walter, né? Aí eu, como eu sabia fazer, fiquei com o meu tio. Aí o meu tio falou, vamos fazer o seguinte, vou pegar tudo que era do seu Walter, vou levar para minha casa, que ele trouxe para aqui, e você vai fazer a cocada e eu vou botar na rua e eu compro o material. Aí meu tio fazia ceasa e botava na rua. Eu só dava o ponto e botava na mesa. Aí ensinei meus tios, meus primos,
tudo botar as cocadas na mesa, fazia as cocadas na mesa. Aí ficamos uns 2 anos aqui, ou 3 anos. Aí não deu certo com o meu tio. Aí o meu tio passou para frente, o negócio da cocada. Eu mesmo, que eu fui o pioneiro, eu mesmo não fiquei, porque eu falei, eu não vou entrar nessa não, ainda mais com família, ia ser pior. Eu preferia sair dando aula para todo mundo aí. Sair ensinando todo mundo de graça. Aí virou essa concorrência, virou barraca até Praia Grande. Porque às vezes essa comida típica, ela tem muitas... assim, ela começa a ser feita de várias maneiras, pessoas às vezes que... Aí não é questão do acrescentamento, aí é uma questão às vezes mesmo de se fazer a coisa de qualquer maneira porque precisa apresentar aquilo, né? Se a gente for em algum lugar que tenha uma comida assim, a gente vai reparar que vão ter vários que... Vai ter alguém que vai indicar, olha, aquela ali é que é a boa, né? Aquela ali é que é de verdade. O coco é o coco fresco. Você compra a fruta, né? Ó, pouquinho. Aí aqui eu vou deixar ele só dar um cozimento rapidinho e depois eu já jogo o leite condensado. Que é a tradição daqui de Muriqui. Que nem a minha mãe tá falando, ela já bota açúcar para poder dar o ponto. Eu já não coloco açúcar, eu boto só o leite condensado mesmo. Mas tem gente que bota metade açúcar, metade leite condensado. E aqui na beira da estrada, cada um faz a sua cocada. Cada uma tem uma receita. A melhor é a mãe e filha. Lógico que a gente vai falar que a melhor é a nossa, né? Hoje em dia é até bom até para os clientes, porque eles podem escolher onde ele quer parar. Antes não tinha muita opção. E aí ele vai vendo, essa daqui é melhor. Não, ali eu não quero comprar. Às vezes ele para numa barraquinha, aí às vezes gosta, às vezes não. Aí para na outra, aí vai escolhendo, e ele vai vendo, e aí e a gente vai formando nossa clientela dessa forma. A gente procura usar sempre os melhores produtos, sempre fazer da melhor forma, né? Nosso produto é todo artesanal, tudo manual. A gente quebra o coco, solta daquela casca grossa, rala na mão, tudo feito à mão. A tradição da venda de doces no estado do Rio de Janeiro tem peculiaridades que vão para além dos diferentes modos de fazer. Desde o século XIX, esse tipo de comércio representa uma importante fonte de renda para famílias do estado, sendo responsável, muitas vezes, pelo sustento integral e manutenção econômica dessas famílias através de gerações. Surgem as mulheres que vendem tabuleiros, né? O Debré tem várias ilustrações mostrando as mulheres vendendo tabuleiros com doces, né? Então, assim, a prática de fazer doce é privilegiada aí, mulheres vendendo nos becos, nas ruas, né? Nos espaços supostamente públicos, às vezes para podendo se sustentar, às vezes até já libertos, ou não, né? Às vezes como escravos de ganho e tendo que dividir o lucro, ou quando não, tendo que levar todo o lucro para o seu senhor, a sua senhora. Quando eu era criança era minha avó. Minha avó trabalhava aqui, minha avó veio morar aqui. Eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 36. Aí ela vendia, ela aprendeu, né? Assim como minha mãe falou, ela aprendeu a fazer com a vizinha que já vendia. Aí ela aprendeu, começou a vender e eu ficava com a minha avó na barraquinha também. Era sol, era chuva, minha avó botava uns plásticos assim, mas a gente estava ali. E naquela época minha avó vendia bem. Minha avó já tinha os clientes dela também fixo, que só comprava com ela. E naquela época não tinha tanta barraquinha de cocada. Era só
Uma senhorinha lá na frente, uma outra senhora que trabalhava ali, minha avó, e era tipo umas 5 pessoas só que vendia cocada aqui. Hoje em dia, os filhos foram aprendendo com as mães, hoje em dia tem bastante barraquinha. Eu fiquei desempregada, né? Aí minha mãe tinha desanimado um pouco porque o movimento estava muito fraco. Tinha entrado na pandemia também, agora na pandemia aí tava tudo fechado. Aí quando começou a abrir as coisas, começou a movimentar um pouquinho a pista, aí eu fui e falei com a minha mãe, eu falei, mãe, por que a gente não... Vamos voltar a colocar a barraca? Porque aí pelo menos já é o pão, né, que a gente compra, porque tinha dia que nem o pão para comer a gente tinha que ficar inventando coisas para tomar café, e eu tenho 4 filhos, são grandes já, mas a gente tem que ficar quebrando cabeça para ver o que dá para ele. Mas vamos comprar uns 5 cocos, umas 6 caixinhas de leite condensado e vamos fazer um pouquinho de cocada e vamos ver se a gente consegue, né? Aí foi assim que eu comecei a vender cocada com a minha mãe. E eu vi que dali dava pra gente tirar uma renda que não precisava de eu trabalhar fora para poder ter assim um salário, né? A gente tava conseguindo tirar com as vendas da cocada. A gente vendia muito mesmo. Até que com meu tio nós vendia de 15, 20 mil cocadas. Aí o rapaz que começou a trabalhar para nós dava por comissão. Os caras acabavam de manhã, chegava à noite, ficava lá até 2 horas da manhã, o cara já tirava o dinheiro dele e já entregava as coisas para nós. E teve muita gente que fez casa aqui, tudo trabalhando para ele, negócio de cocada, na comissão. Tinha um colega meu que trabalhava até 2, 3 horas da manhã, sexta, sábado, domingo, e ia embora. Mas ele ganhava comissão. Ele ganhava bem mais do que se você fosse pagar um salário para ele. Às vezes ele levava nas casas, deixava 2 sacos de coco nas casas, assim, as meninas que estavam grávidas, assim, não podia sair na rua, ele levava na casa e deixava 2 sacos de coco, de tarde ele ia buscar. Aí a mulher ficava em casa tratando as crianças e ia cascando coco. A gente pode conciliar a nossa casa, os trabalhos domésticos da nossa casa e o nosso trabalho para a gente, né, de remuneração nossa própria, né? Nós somos donos do nosso próprio negócio, então a gente pode escolher a hora que a gente quer ir, a hora que a gente quer ir embora. Se não quiser colocar, não coloca, né? E a gente depende disso. Mas se a gente, hoje está chovendo, se a gente tivesse um trabalho fixo, teria que, mesmo chovendo, a gente teria que ir trabalhar. Mas também a gente não bota, mas também não ganha. O ponto negativo é esse. A gente não vende, mas também não vende. Apesar de representar uma importante opção de independência econômica, o dia a dia no comércio das cocadas de Muriqui tem seus desafios. Por estar em uma região litorânea, o volume das vendas é sazonal, concentrando-se principalmente no verão. Além disso, o sentido da pista onde as barracas estão localizadas também tem grande influência sobre o volume das vendas. Aqui no verão, então, veranista, aí sábado, domingo, então, pedia, vinha na casa dele, não passava nem mais nas barracas, que às vezes chegava na barraca e tinha fila. Aí ele vinha na casa dele, que ele morava aqui no asfalto, aí passava na casa dele, levava vasilha, Cabo Frio, Volta Redonda, o Rio todo. Aqui pra cima é mais praia, então o pessoal vem pra praia, o pessoal vem pra passar final de semana em Angra, em Paraty. Então, quando dá bastante movimento assim, é mais no verão. Aí, quando é dia de domingo que tá indo embora, aí eles já param na barraquinha e já garantem sua cocadinha. Cocadinha de Muriqui. Aqui o meu irmão vendia, minha mãe vendia ali, naquele espaço ali. E eu vendia do lado de lá. Da minha mãe passou para mim a barraca, por isso que a barraca, a placa é mãe e filha. Porque da minha mãe passou para mim, de mim passou para minha filha. No tempo que a minha mãe vendia, eu acabava minhas cocadas do lado de lá, ainda vinha aqui e pegava da minha mãe.
Antes de eu começar a vender, a minha mãe vendia e a amiga dela vendia do lado de lá. A amiga dela também terminava, ainda pegava a dela, porque esse lado aqui, sentido Mangaratiba, vende menos. O que vende mais é o lado de lá. A gente respeita o espaço de cada um. O nosso espaço é aqui. A gente está até trabalhando do lado de lá, mas sendo que uma colega nossa que emprestou para nós trabalhar. Quando ela não estiver trabalhando, quando ela estiver trabalhando, aliás, a gente já não pode. A gente tem que ficar aqui no nosso espaço, porque cada uma respeita o espaço da outra, entendeu? O comércio na beira da estrada também representa perigos para as vendedoras, além de exigir longas horas de trabalho que nem sempre são recompensadas. Se não tiver nada para fazer, a gente abre todos os dias. A gente pega 9 da manhã, coloca a barraca aqui, aí vai e fica aqui sentadinha aguardando os clientes chegarem e... Aí quando é a noitezinha, se tiver movimento a gente fica, já bota uma lâmpadazinha ali, a gente tem uma lâmpada de emergência e na barraca, até na barraquinha móvel que a gente tem, meu esposo improvisou uma LED, uma bateria, mesmo se tiver à noite a gente fica lá na barraca vendendo, até do lado de lá ou do lado de cá. Né, o carro, ele bateu, aí pegou a barraquinha de uma senhora mais lá na frente e... Aí eles, não sei se foi a prefeitura, mas acho que foi a Polícia Federal, tirou as barraquinhas da gente. Falou que não podia trabalhar porque era muito perigoso. E aí a minha mãe tinha uma barraquinha que era fixa, antes ali na frente. Aí eles vieram, tiraram todas as barracas, de todas as pessoas que tinham barracas fixas. Aí, só que eles, né, viram que não tinha outra forma, que aqui é a tradição do local aqui, de Muriqui, é as cocadas. E eles, para não deixar a gente assim totalmente sem trabalhar, eles fizeram uma reunião e falaram, ó, vocês podem trabalhar, só que vocês têm que colocar a barraca, tem que ser móvel. Coloca, no começo, né, trabalha, no final do dia vocês tiram e levam para casa. Não pode deixar a barraca na beira da pista, para não ter problema. Aí tá bom, assim nós fizemos, providenciamos uma barraquinha móvel e começamos a trabalhar assim. Aí depois passou um tempo, graças a Deus não teve mais acidente nenhum. E aí a gente voltou com a nossa barraquinha fixa e todas as pessoas também voltaram com as barraquinhas fixas. A cocada de Muriqui é um exemplo dos diversos tipos de doces típicos de uma região que podem ser encontrados ao longo do estado do Rio de Janeiro. No mapa abaixo, é possível observar outras regiões turísticas do estado do Rio que possuem seus doces característicos. Apesar de todos os desafios, a venda das cocadas se mantém como uma forte atividade econômica em Muriqui, cuja importância está não apenas para o sustento das famílias, mas também na tradição. As vendedoras se orgulham de saber que suas cocadas são famosas não apenas no estado do Rio, mas em diversas outras regiões do país e até do exterior. Você pode ver, você pode reparar que você não vai ver, do túnel para lá, você não vai ver barraca de cocada. E lá para cima você não vai ver barraca de cocada. A tradição é aqui. Esse local aqui, Muriqui, da entrada de Muriqui até ali na frente é onde tem as barracas. Então as pessoas, elas já sabem, elas já vêm já procurando, daqui para lá tem cocada. Assim, eu lembro que um cliente parou do lado de lá e comprou a cocada com a minha filha e falou que estava levando... não era aqui dentro do Brasil, não sei se era Bolívia, se era o México, não sei. Um desses dois lugares, tava vizinho, que tava... Curitiba, Santa Catarina, vários lugares já foram. Teve um cliente que falou que veio lá de Macaé, aí passou e falou, tô indo pra Angra, quando eu voltar, se você não estiver aqui, eu vou te chamar aí. Mas aí quando voltou, a gente tava do lado de lá. Eu trouxe a minha esposa só para conhecer a sua cocada.
A história do comércio de doces no Rio de Janeiro apresenta, desde seu início, essa característica peculiar, que é o potencial de transpor os limites geográficos, levando matérias-primas e técnicas do estado para outras partes do Brasil e do mundo. Esse potencial do Rio de Janeiro para a troca de exportação de saberes culinários se dá por uma série de fatores, como a importância política e logística do Estado desde o início da colonização, a diversidade de povos e culturas que aqui conviveram e ainda convivem até os dias de hoje e, claro, a intensa atividade turística. Nos próximos capítulos dessa websérie, veremos também como esses fatores influenciam no comércio de alimentos de origem agrícola, animal e até mesmo de bebidas. Nos acompanhe por essa verdadeira viagem do alimento ao paladar.